Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a parte 1 da quarta temporada de You. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. A quarta temporada de You foi dividida em duas partes pela Netflix e a primeira parte chegou hoje, dia 9 de fevereiro, lá no stream. A segunda parte vai estrear no dia 9 de março, então a gente tem aí um mesinho pela frente pra esperar, né, essa segunda parte pra ver o que vai acontecer com o Joe depois do final dessa parte 1. O vídeo de hoje vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a parte 1 da quarta temporada de You, pausa esse vídeo, vai lá assistir e depois volta pra gente poder conversar. A quarta temporada vai praticamente dar um reboot na vida do Joe, porque vai colocar ele vivendo em Londres e assumindo um novo pseudônimo. Agora Joe é um professor de faculdade chamado Jonathan Moore. E com esse novo nome também vem novos problemas, né? Isso que a gente vai ver nessa parte 1 da quarta temporada, porque ele vai se envolver com um professor em específico, que é um cara que trabalha na mesma faculdade que ele, que é o Malcolm, e o Malcolm vai trazer o Joe, Jonathan, para esse grupo da alta sociedade europeia que ele convive. Então são pessoas extremamente ricas e basicamente a gente vai dar um mergulho aí nessa vida de privilégios na relação do Joe com tudo isso, né? Desde sempre isso foi uma temática dentro de You, até quando ele começa a se infiltrar ali na vida da Love. A Love é uma garota que vem de uma família super privilegiada, com bastante dinheiro, e o Joe a gente sabe que tem esse background mais pobre, onde ele sempre teve que lutar muito pra sobreviver. Então agora ele tem conseguido se colocar mais nessas situações de alta sociedade, mas ele vê isso, né, de uma forma bem crítica, porque ele não concorda com o estilo de vida dessas pessoas, ele não concorda com o jeito que essas pessoas agem, né, o quanto eles são egocêntricos, né, o quanto eles acreditam que eles são melhores do que os outros. Então essa primeira parte vai girar bastante em torno dessa temática em comum. Eu achei que isso foi muito legal, porque trouxe um pouco lá da raiz, né, de You, lá da primeira temporada, que o Joe tinha uma relação bem forte com os livros, que ele falava muito sobre isso e sobre o que ele pensava das pessoas, né, ele é muito snob, ao mesmo tempo que ele vem de um passado mais humilde, que ele nunca teve muito dinheiro, que ele, enfim, né, tem várias relações complicadas aí da infância e da adolescência dele. Ele sempre foi um cara muito snob, que julgava as pessoas pelos gostos delas, né, e sempre se achava superior a todas as outras pessoas. Então lá no começo da temporada, quando a gente vê o Joe dando aula e falando, eu sou ótimo nesse papel porque eu deixo eles, né, se debaterem e tudo mais, eu acho que tudo isso me trouxe bastante uma sensação da primeira temporada e, inclusive, eu gostaria que isso tivesse misturado mais com a história da temporada. Eu acho que tem um momento que a gente fica bem no meio do caminho entre o que acontece ali na faculdade, porque inclusive o Joe tem uma estudante específica, que é a Nadia. Eles quase se tornam amigos, digamos assim, né? Então, ele entende que ela é muito inteligente, que ela é muito questionadora e ela acaba meio que desafiando ele em alguns aspectos ao falar de coisas que ele gosta, de livros e tudo mais. Então eles criam ali uma relação muito interessante. E aí eu tava muito intrigada por essa relação, né? Uma pessoa que tava vindo do oposto da história que a gente tava indo, porque afinal de contas a história tava se moldando muito em volta desses amigos ricos, né, que o Joe faz, dessas pessoas da alta sociedade, e enfim, de um assassinato que acontece ali. E a Nadia, ela tava muito fora. Então lá na frente a gente vai descobrir que ela tinha um caso com o Malcolm, mas eu acho que pela quantidade de tempo que ela aparece, pelas conversas, né, pelo fato de que ela é a pessoa que aconselha o Joe enquanto ele tá investigando em relação a mistérios de assassinatos e tudo mais, eu achei que ela fosse ter um impacto maior na história, além dela só ser amante do mal. É claro que, como a temporada tá dividida em dois, a gente não consegue ver o panorama completo e saber se essa foi a história da Nadia ou não. Ali no final, né, quando ele entrega a carta que ela tinha entregado pro Malcolm e tudo mais, e eles conversam, ela vai embora e deu uma sensação ali meio de tipo, beleza, esse é o arco dela e pronto, acabou. Não sei, eu gostaria que ela voltasse, porque eu acho que ela era uma personagem muito interessante. Eu acho que logo de cara foi uma personagem que me intrigou muito por essa dinâmica que ela tinha com o Joe, que era muito legal. Além disso, a gente tem todo o drama do Joe ter saído dos Estados Unidos, ter arquitetado ali um suicídio da Love, e ela ter matado ele e ter deixado o filho e tudo mais, né? Então, isso são pontas em aberto, mas daí, logo no primeiro episódio, a gente tem um detetive particular que, então, fala pro Joe que tá ali pra matar ele, mas que se ele desse um dinheiro que ele tinha pego da Love pra ele e matasse a Mary Ann, que seria a única ponta solta até então, ele poderia viver uma vida nova como
como Jonathan Moore, assim que ele assume essa nova identidade, né, assim que ele consegue. Eu não sei se eu senti que essa história da Marianne e de tudo que rolou nos Estados Unidos tá completamente fechada. É claro que logo em seguida disso a gente mergulha profundamente na história que vai acontecer em Londres, mas ao mesmo tempo o Joe ganha um stalker, né, nessa situação toda, e o stalker dele diz saber quem ele é, pesquisa sobre ele, descobre várias coisas sobre ele e começa a falar sobre o passado. Então eu acho que, de uma forma ou de outra, o fato do Joe não ter matado a Marianne quando, né, o Hitman falou pra ele fazer isso e ter meio que deixado ela embora, mas ela sabe que ele tá vivo, eu acho que isso em algum momento, principalmente na parte 2, pode voltar. O que eu achei, de uma forma geral, é que eu não sei se esses 5 episódios têm força pra ser uma parte separada. Eu sempre falo isso pra vocês, eu não sou contra dividir as temporadas, eu acho que é legal, né, eu acho que a gente ainda assim tem um bloco de episódios pra consumir, que eu sei que muitos de vocês amam a maratona, né, e assistir tudo de uma vez. Não é o meu estilo favorito de consumir uma mídia, porque eu sinto que eu acabo esquecendo as coisas muito rápido, porque eu nem consigo me dar tempo de absorver tudo que tá acontecendo. Então eu não sou contra, eu acho que é legal essa história, né, de dividir séries, e eu acho que pode funcionar se você souber fazer a divisão e se você talvez conseguir construir a história pra ela ter uma divisão. Eu acho que, olhando esses 5 primeiros episódios, a gente vê sim que existe uma divisão, né, porque afinal de contas, o 5º episódio, ele termina com a revelação bombástica de quem é o assassino, e termina ali com um negócio meio frenético, né, do Joe sendo perseguido, das pessoas morrendo, um grande caos, né, um grande caos acontece. Então ele tem um clímax que pode muito bem ser um clímax de temporada e que pode sim ser utilizado nessa divisão. Resta saber agora se a segunda parte, né, vai conseguir engatar a partir disso e também trazer alguns desenvolvimentos, porque basicamente nessa primeira parte a gente teve a introdução desse assassino do Eat the Rich, né, que é o assassino que eles estão nomeando ali, que é um cara que matou várias pessoas, matou o Malcolm, depois matou o Simon. Por fim, a gente descobre que esse assassino, na verdade, é o Reese, que é um cara que tava ali meio adjacente ao grupo, mas que também nem participou tanto assim, mas é um cara que vai concorrer à prefeitura de Londres, e ele sabe quem o Joe é de verdade, ele sabe do passado do Joe. Mas, pelo menos, aparentemente, essa experiência do Joe, né, começar a ser culpado das coisas e ser colocado em situações complexas pra ele sair, né, então ele ser pego com a mão na massa, mas depois ser provado que ele não era o assassino, pelo menos ali entre as pessoas, né, do grupo, isso pode ser, né, isso pode fazer com que esteja mais incluso nesse grupo. É óbvio que ele rejeitou a Kate no final, então, dessa primeira parte, né, ela tenta chamar ele pra um encontro ali, pra tomar uma cerveja e tal, e ele fala que ele não pode. Eu acho que isso é só uma questão de tempo pro Joe ceder às vontades e desejos dele, porque afinal de contas ele sempre faz isso. E eu confesso que eu não gostava da Kate lá no começo da temporada. Eu acho que, óbvio, essa era a ideia. Ela era uma pessoa que, não só ela era muito grosseira o tempo inteiro, mas ela antagonizava o Joe bastante, né? E claramente isso foi algo que acabou atraindo ele, né? Que acabou fazendo ele se interessar por ela. E aparentemente, pela primeira vez, talvez com a Love tenha sido mais ou menos assim, mas ele tá construindo uma relação ali com ela, né? É óbvio que ele tá evitando, é óbvio que ele tá querendo dizer que não é isso que ele quer e tudo mais, mas eu sinto que tem algo ali sendo construído. A Nadia fala, né? Quando você tá falando de detetives e mistérios de assassinato, o seu detetive tem que ter ali um destaque, né? Alguma coisa que destaque ele, seja observação, seja inteligência, seja astúcia, enfim. E o Joe, ele é inteligente em alguns aspectos. Ele tem essa coisa do stalker, né? Que ele até fala, vou usar isso agora e vou stalkear as pessoas e vou seguir elas sem elas perceberem que eu tô aqui, porque ele se mistura facilmente e tal. Então ele tem isso. Mas ao mesmo tempo, ele é muito burro, gente. Ele é muito burro, que ódio. Ele é burro. Ele faz umas coisas que eu falo, meu Deus, por que você tá sendo burro? Juro por Deus. Mas pelo menos a gente se diverte. Eu pelo menos me divirto, dou muita risada, porque ele faz umas coisas que eu falo, meu, você tá fazendo isso, olha o que você tá fazendo, presta atenção no que você tá fazendo. E ele é muito atrapalhado em algumas coisas, né? Então aí a gente tem, tipo assim, ele entra nos lugares e começa a fuçar na coisa das pessoas e fala, meu, mas presta mais atenção nas pessoas, presta atenção nos barulhos, tipo, e ele é pego toda vez que ele tá olhando alguma coisa. Eu não consigo, gente, me deixa indignada. Toda vez ele é pego, toda vez as pessoas veem ele em situações comprometedoras, tipo, pelo amor de Deus, entendeu? Tudo bem, o importante é que a gente dá risada. Então nesse momento que eles se juntam, eu comecei a dar risada, achei muito engraçado, porque essa dinâmica dos dois é muito boa. Até o momento que a Kate vai e bota uma faca no pescoço dele, eles começam a conversar, e daí o Joe começa a contar umas meias verdades sobre a vida dele, e ela fica com pena. Eu tava tipo, meu Deus do céu, que pessoas desequilibradas.
desequilibradas, né? Que ótimo poder acompanhar essas pessoas desequilibradas. Então, assim, a série, ela escalona numas coisas do absurdo mesmo, né? Da gente não levar a sério as coisas, que eu acho que é a parte mais legal, né? Então, eu acho que tem esse quê meio absurdo, né? Eu gostei bastante dessa parte desse mistério de assassinato. Eu achei legal da gente ter invertido esse jogo, né? Do Joel ser a pessoa perseguida. Mas eu acho que o ritmo, ele falhou um pouco comigo, né? Poderia ter sido melhor construído pra gente ter ali mais questões sobre quem realmente é, né? Eu acho que o Joel ficava se perguntando, quem é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. E eu acho que em momento nenhum a série te dá justificativas e provas o suficiente de que poderia ser aquela pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu tava desconfiando meio de que, tipo, todo mundo, né, pode ser esse stalker do Joel, eu sentia que toda vez que o Joel ficava focado em alguém e falava, eu acho que é fulano de tal, tipo, tava na cara que não ia ser, né? Tava na cara que eles iam fazer uma revelação lá no final, de que era uma pessoa, tipo, completamente de fora. Eu acho que, de repente, eles poderiam ter pesado mais, então, nesse clima de mistério, sabe? Nesse clima de detetive. Porque parece que eles ficaram um pouco em cima do muro com tudo, sabe? Então, ao mesmo tempo que o Joel tava tentando lutar contra essa natureza dele, né? E aí ele, de repente, matava alguém e aí tinha que se livrar da pessoa de jeitos absurdos, como o Joel sempre faz, né? Tinha essa divisão com essa parte do mistério de assassinato, de quem é que é essa pessoa que tá matando e, né, tentando incriminar o Joel por conta disso. Faltou um pouco mais de equilíbrio entre essas duas coisas. Mas eu gostei desses episódios e eu acho que a parte 2, ela pode vir e firmar ainda mais essa impressão da quarta temporada, né? Eu acho que depois da Love, e principalmente depois da morte da Love, seria muito difícil eles trazerem Yu pra ser uma série, pra ela continuar naquela formulinha das primeiras temporadas, né? Aí o Joel fica obcecado por uma mulher, ele se apaixona, e nananã. Então eu acho que tava na hora deles trazerem uma coisa diferente, darem uma mexida ali na história. Como eu falei pra vocês, eu acho que eles trazem alguns elementos lá do começo da série que são legais, né? Que eu acho que fazem essa identificação, assim, com tipo, isso ainda é Yu, tipo, a gente ainda tá seguindo essa história. Então eu acho que isso é legal. E eu gostei que teve essa tentativa de remexer um pouco as coisas de fato, né? De trazer coisas diferentes e agir de formas diferentes e tudo mais. Então, eu acho que isso foi legal. Acho que faltou uma ligazinha pra realmente ser 5 episódios muito legais, né? Tipo, eu acho que eles foram bacanas, acho que foi legal de assistir, foi uma maratona interessante, mas faltou um saborzinho ali no meio, né? Faltou, talvez, coisas mais absurdas. Então é isso, eu acho que foram bons 5 episódios, mas eles não foram acima da média. Acho que poderia ter sido mais legal, porém, vou deixar pra fechar a minha opinião sobre a quarta temporada depois que a gente assistir os próximos episódios, né, a parte 2, que a gente finalizar esse arco e entender exatamente pra onde certas coisas estão indo, pra onde a história está caminhando, né, de uma forma geral. Tô bastante curiosa, então a gente se vê de novo por aqui no dia 9 de março pra falar da parte 2 da quarta temporada de Yu. Não esquece então de se inscrever aqui no canal pra não perder esse vídeo e nenhum dos outros vídeos que a gente vai ter no meio do caminho, e a gente se vê no próximo. Um beijo!